Vamos para você falar um pouquinho sobre o Florais Itália. Florais Itália é um condomínio feito em Cuiabá, no Mato Grosso. Se eu não me engano, foi o nosso primeiro projeto na região do Mato Grosso. Até hoje, se eu não me engano, é o condomínio residencial existente, né? Não é um condomínio novo, já era existente, mas é a reforma de parking de condomínio maior no Brasil até hoje que a gente já fez. Conta pra gente, Fernanda, como que foi o processo de falar com o pessoal do condomínio, e quais foram os desafios desse projeto? Então, a gente tinha bastante essa questão de também de disponibilidade do cliente para fazer as reuniões, para passar as informações, então era um pouquinho difícil, mas a gente tinha uma relação bem amigável, então a gente conseguia dar um jeitinho e conseguir fazer o projeto. Eu acho que um dos maiores desafios, tanto para a gente projetar, tanto com a equipe da obra, que era o calor, né? Então, a gente tinha que considerar muito isso, a relação de ter um sombreamento para os brinquedos, porque lá é muito quente mesmo, e era uma coisa que eles pediram, assim, também no projeto, para levar em consideração. Até porque eles têm também já alguns brinquedos instalados que são metálicos, então eles normalmente no período mais quente do dia as crianças nem conseguiam brincar, tanto porque não tinha sombra, quanto porque o brinquedo estava muito quente, né? Então não chegava a machucar nenhuma criança, mas era desconfortável. Então acabava que nos períodos da tarde, assim, as crianças não utilizavam o espaço. Lá foi marcante porque o parquinho estava todo na grama, né? Todo engramado. E um dos nossos maiores desafios foi retirar toda a grama, colocar uma superfície de concreto resistente e depois vem com o piso emborrachado. Ele ainda traz uma ideia de cores puxando a natureza, né? Você lembra mais ou menos as cores que foram aplicadas lá? Isso foi uma requisição deles? Foi, então. Eles têm bastante essa relação com a natureza e com o paisagismo já no condomínio, já é uma coisa que eles praticam. Então, ao redor do playground já tinha muitas mudas de árvores, que eles já estavam pensando no sombreamento futuro, mas eles queriam trazer também para o parquinho essa noção de ainda tá colorido, divertido, mas ainda tá colorido, divertido, mas ainda com a paleta de natureza. Então a gente utilizou bastante tons de verde, um pouquinho de turquesa, para poder trazer um pouco mais dessa relação da natureza mesmo, porque também por conta do sol ali a grama não ficava tão bonita quanto eles queriam. E aí ele queria trazer o verde no piso. E a gente colocou um pouco de laranja também para dar um contraste e trazer um pouco mais dessa energia, alegria assim no playground e contrabalancear com as cores dos brinquedos também. Essa paleta de cores que puxa o verde, puxa o turquesa, puxa o laranja, talvez seja uma das que mais saem, né? O pessoal gosta muito, até porque o verde ele lembra muito, puxa muito o tom de natureza, lembra muito a grama, e o turquesa e o laranja combinam muito, né? Uhum. Talvez seja a paleta de cores que você mais utilizou até hoje, você acha? É um dos mais pedidos, porque às vezes, principalmente quando é residencial, eles querem um colorido que não choque tanto. Então ainda tá colorido, mas é um pouco mais neutro, não contrasta tanto com o entorno ali, né? Então a paleta de verde é um dos favoritos, assim, verde e azul é o que eles mais pedem. Mas a gente tenta colocar um pouquinho mais de cor também em alguns pontos, assim, em alguns detalhes, com uma cor um pouquinho mais chamativa, um rosa, um laranja para dar um pouquinho mais de vida e não ficar tão apagado assim, né? É bem isso mesmo. E acho que um detalhe muito legal dessa obra, isso falando mais a parte de execução, o pessoal ia executar o trabalho em Cuiabá. Cuiabá, a capital mais quente do Brasil, tava dando 40 graus lá durante o dia, Uhum. tava muito quente, muito, muito quente. E aí, para poder o pessoal não se desgastar tanto, eles acabaram fazendo o trabalho de madrugada, e só assim rendeu. E mesmo assim, de madrugada, tava dando seus 25, 26 graus, então absurdamente quente, ainda mais que somos de Curitiba, né? Não estamos acostumados com isso. Mas realmente foi um projeto especial e lá também foi o primeiro projeto que a gente instalou o DNA. O Sim. DNA é um brinquedo super grande. Você sabe falar um pouquinho mais do que é esse brinquedo DNA e por qual motivo você colocou esse brinquedo lá? Então, eles já tinham alguns brinquedos que eram metálicos e alguns até eram bastante altos, mas eles queriam um brinquedo que destacasse, assim, no projeto. Então, o brinquedo mais alto que a gente tem hoje disponível, que é nacional, é o DNA. Ele é um brinquedo bastante alto, mas ainda assim ele é bastante seguro, ele tem uma estrutura metálica e trabalha também com cordas. Então, é bastante interessante para as crianças desenvolverem
essa questão de aventura mesmo, né? De subir até lá em cima. E aí eles gostaram muito desse brinquedo, era uma empresa que eles já conheciam, que eles já tinham brinquedos instalados. Então eles exigiram assim que tivesse esse brinquedo, eles lutaram muito para conseguir instalar, porque não é muito comum, né, todo esse investimento numa área residencial, assim, de condomínio, normalmente eles já têm um valor um pouco mais fechado, mas eles conseguiram, pediram desconto Uhum. até conseguir colocar esse brinquedo, que ele é um dos mais interessantes que a gente tem hoje na produção nacional, assim, porque ele se destaca bastante. Ele é grande, ele é interessante e trabalha com todas as idades, né? Então, as crianças menores ainda conseguem brincar ali nas partes mais baixas e conforme a criança vai crescendo, ela vai conseguindo subir até mais alto, né? Então, é um desafio também para as crianças. Eu adoro esse brinquedo, queria muito poder instalar ele mais, de uma empresa super parceira nossa. Vamos ver se a gente consegue colocar ele em outros projetos.